Estou chegando mais um dia no Centro de Cooperação para o Desenvolvimento da Infância e Adolescência. O nosso trabalho, na verdade, ele não começou aqui nessa casa. Ele começou em 1988 no centro de Niterói com crianças de rua. Então nós trabalhamos muitos anos com crianças de rua e eu percebi que muitas crianças das comunidades, elas iam para as ruas porque elas evadiam da escola. Então a questão da evasão escolar e problemas na comunidade fazia a criança ir para a rua. Por isso nós resolvemos começar um trabalho de prevenção à criança de rua. Essa casa aqui, ela foi doada pelo Jorginho, que na época era tetracampeão mundial na Copa de 1994. E eu conheci em 1992, quando eu fazia pós-doutorado na Áustria, e ele jogava no Bayern de Munique. E ele sempre teve um coração pela criança pobre, sendo ele mesmo originário de comunidade como eu, né? Então ele, com o prêmio da Copa, ele doou essa casa que hoje é a sede do CCD. Dentro dessa casa, né, que eu diria que é mais do que parede de tijolo e cimento, né, você tem vidas e vidas que vão sendo transformadas através da educação. Eu nasci em Duque de Caxias, numa comunidade pobre, que eu diria que é uma favela, né? Hoje é o que a gente chama de favela. E sei muito bem como é que é a vida nessas comunidades. Eu sou físico e professor titular do Departamento de Matemática Aplicada da Universidade Federal Fluminense. O que me motivou a trabalhar com a criança, né, não foi nem o fato de eu ter nascido uma criança pobre, mas na verdade foi associado a uma mudança de vida que eu tive em 1974, quando eu me converti ao cristianismo e comecei a ler a Bíblia, né? E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vi que Deus gostava do pobre. Eu me lembro que a minha esposa levou uma criança que ela encontrou ali naquele sinal do Antônio Pedro lá para casa e começou a alimentar aquela criança, aquela coisa toda. E aí eu percebi o seguinte, eu falei, pô, não adianta muitas vezes você quer ajudar, mas não tem uma metodologia, né? Então eu percebi que levar a criança para sua casa não é a melhor estratégia, né? Então eu resolvi aprender sobre criança de rua. Aí comecei a frequentar a reunião do juizado, não existia na época conselho tutelar, eu participei nessa discussão de conselho tutelar, conselho de direito, não tinha nada disso. Em 1991 eu fui fazer pós-doutorado na Áustria e nos Estados Unidos. E em 1993, eu nos Estados Unidos comecei a visitar uns programas sociais que eles tinham lá, porque eu tinha um amigo que fazia mestrado e me chamou, eu fui visitar. E eu vi uma coisa que me chamou a atenção, que deu origem ao que eu faço hoje, que se chama reforço escolar, vamos dizer basicamente. Lá eles chamavam de After School Learning Center, que era o seguinte, era basicamente trabalho que as igrejas faziam, ou comunidades, de educação após escola. Né? Então a criança, basicamente para crianças negras, né? Você ia para a escola e depois, à tarde, você tinha atividade. Eu pensei, pô, esse programa que eu vi lá nos Estados Unidos é legal e a criança de rua, a fonte, na verdade, é a comunidade. Então por que não fazer um trabalho de prevenção? E aí surgiu essa ideia de criar o CCD, o Centro de Cooperação para o Desenvolvimento da Infância e Adolescência, cuja sede é aqui. O teatro é uma das metodologias utilizadas por nós para levar a criança a uma reflexão, seja refletindo na história dos personagens que eles interpretam, sejam fazendo uma leitura da mensagem que a peça teatral expressa. Ela pode se ver
nessa peça e a partir daí refletir sobre as consequências e sobre as possibilidades que ela tem de resolver os seus problemas. Quando eu tinha 9 anos, eu conheci o projeto esse dia. Vim estudar aqui no projeto, fui orientada, brincava aqui. Quando eu terminei o ensino médio, eu concorri a uma vaga no ProUni e consegui uma bolsa no valor integral. Eu não pago nada na minha faculdade, no curso de Engenharia de Petróleo e Gás, que era o meu sonho. Espero que o projeto possa continuar, porque existem muitas crianças aí que estão perdidas, que não têm nada para fazer nos seus horários livres, e espero que elas tenham essa oportunidade de ter a mesma orientação que eu tive, porque não está fácil hoje na nossa sociedade. A gente faz o trabalho de apoio escolar junto com as escolas da Redondeza. O meu desejo aqui é de fazer um projeto de apoio às famílias que já estão sendo atendidas por nós e fazer esse apoio escolar com as crianças na parte pedagógica e estendendo para um trabalho mais de qualificação e de geração de renda, porque aqui é um sítio, a gente precisa explorar essa localidade, levantando recursos para poder gerir o próprio trabalho aqui, e essa é a minha função. De junto com as crianças, com os adolescentes, com os pais, está desenvolvendo um trabalho que venha fortalecer tanto a parte educacional dessas crianças, que eu sou da área, né, sou professora, fortalecer a parte educacional, emocional, física, espiritual e aí vai. Tudo aqui é na peleja, mas estamos aqui, eu e minha esposa, né, tentando tirar dessa terra um sustento para nós, né, para o CCDIA e para a comunidade aqui do local, né, que tem uma comunidade muito carente aqui, muito necessitada. Nós temos crianças aqui com muita dificuldade, como pais que são usuários de drogas, como mães que largam seus filhos em casa, largam seus filhos na rua. Isso chocou muito meu coração, dói meu coração até hoje. E a única forma que eu vejo por enquanto, para ajudar essas crianças, é com esse projeto. Então, na verdade, isso aqui é um espaço da criança, para a família da criança, para que aqui elas possam crescer, desenvolver suas potencialidades, mas que ao mesmo tempo não se sintam que estão dentro de uma instituição. O meu filho está na instituição. Não é isso, aqui não é uma instituição nesse sentido. A gente tenta trabalhar a coisa de uma forma muito light, né? De forma que ele sinta que isso aqui é dele. O que importa é realmente uma criança entrar aqui em necessidade, não sabendo ler e escrever, e sair daqui de dentro empoderada, né? No sentido de que agora ela sabe ler, agora ela sabe escrever, agora ela se sente gente, agora ela tem um futuro, uma perspectiva, uma esperança, que para mim é a maior causa de violência urbana nesse país, é a falta de esperança. E creio que a gente tem cumprido esse papel, eu creio que essa casa, as pessoas que aqui trabalham, os voluntários, a equipe, tem esse coração pela criança, pela infância e adolescência e tem conseguido passar essa semente da esperança, né, que eu creio que é o fundamental. E tentar pegar essa criança da comunidade, que a distância dela para uma criança da classe média é muito grande. A criança da classe média tem telefone, celular, tem computador, tem internet. Imagina essa criança quando cresce competir no mercado. Ela não vai ter chance. Aqui tem um grupo de trabalhos de crianças, tem muita dificuldade da escrita. Eles inicialmente, eles aglutinam muito a escrita, escrevem tudo juntinho, não sabem onde começa uma palavra, onde termina na hora de escrever. Aí nós começamos a trabalhar, porque nós recebemos, no meio de tantas doações, uma máquina de escrever. E aí começamos a trabalhar com eles, depois que eles escreviam o texto dele, aí iam passar para a máquina, era corrigido e ia escrever na máquina. E aí eles começam a perceber onde a palavra começa, dar o espaço, onde ela termina.
E aí vão entendendo esse mecanismo, né? Que tem que parar, tem que escrever, tem que ter pausa, tem que ter vírgula. E eles começam a crescer. Aqui já está o texto deles, aqui tem texto. Ou eles desenham e produzem um texto, ou através de uma gravura, eles começam a produzir. O que nós fazemos? Muitas crianças chegam aqui analfabetas mesmo estando na escola. Ou seja, você tem criança na terceiro, quarto, que não sabe ler, não sabe escrever. Ou se sabe ler e escrever, não sabe interpretar, ou seja, analfabeto funcional, que é um problema sério no Brasil. Nós temos, por exemplo, um pré-reforço escolar, ou seja, a gente faz uma alfabetização antes para aquelas crianças que nós percebemos que não vai nem conseguir acompanhar o nosso reforço escolar. E nós temos oficinas também, oficina de português, oficina de matemática, oficina de texto, e com isso você reforça matérias específicas. E informática. Informática geral, profissional, mas informática educativa também, que a gente usou e usa muito para trabalhar com crianças que têm paralisia cerebral leve, porque a informática é uma ferramenta fantástica, né? Mas na verdade a educação é uma coisa assim muito mais ampla, né? Ela envolve aspectos da vida que muitas vezes a gente não percebe, né? Por exemplo, a questão da educação alimentar, né? Você saber se alimentar com pouco dinheiro e bem. Uma criança, ela chega aqui, ela tem uma alimentação que permite com que ela possa, porque muitas crianças não tomam café da manhã. Então você ter um café da manhã é fundamental. Eu me lembro quando era criança, eu não tinha café, não tinha leite, não tinha nada. E comia pão puro. Sabe o que eu tomava? Era água morna com açúcar. Não tinha café. Quando você tinha água, quando tinha açúcar, era água morna com açúcar e um pão puro quando tinha o pão. Eu consigo sentir e perceber o que é você não ter café da manhã, né? E muitas crianças não têm, isso é uma realidade. Então se você dá um café da manhã é uma coisa simples, mas é uma coisa que faz a criança se sentir melhor, se sentir animada para estudar. Uma coisa que nós fazemos aqui também, nós fazemos um acompanhamento médico. Por exemplo, quando a criança vem para o CCDIA, nós fazemos uma revisão da parte com o oculista. Eu tenho um oculista, que é um voluntário, então ele olha todas as crianças, aquela criança que não enxerga bem, ele manda fazer óculos, ele mesmo dá receita, ele mesmo providencia, tudo de graça. Nós temos a parte de dentista, tem dentista que de fato vem aqui, faz revisão. Nós temos psicólogo que vem como voluntário. E o CCDIA, ele tem essa visão, né, de alcançar aqueles que não tem ninguém por eles. E então está sendo feito um trabalho maravilhoso. E hoje nós temos crianças aqui, temos a igreja, temos o pastor Fernando, a sua esposa, onde é feito um trabalho muito importante. E as crianças estão crescendo e sendo educadas e preparadas para o futuro, né? E o CCDIA é mais do que um reforço escolar. O CCDIA, ele melhora a vida do menino e da menina, capacitando a criança, melhorando o caráter da criança, fazendo com que a criança possa ser um adulto melhor, um filho melhor, um marido, uma esposa, um chefe de família melhor. Nós vamos ao museu, ao teatro, né? Então tem atividades culturais também. Por quê? Para inserir essa criança no cenário da sociedade. Porque o que está causando a violência é isso. Você não tem esperança, você é excluído, você está no seu gueto. Se você vai no shopping, nego pensa que você é ladrão. Se você está na rua, nego já te olha de estranho, né? Eu sei o que é isso, né? Então, o que você espera quando essa criança crescer? Quando muitas delas, quando colocam a máquina na mão, meu amigo, aí todo mundo tem que respeitar, né? Ou seja, então é melhor respeitar a criança agora e dar a ela o direito de ter o mesmo direito do seu filho e do meu filho.
Isso é uma coisa fundamental, isso é uma coisa básica para essa sociedade avançar e ter um IDH realmente decente, né? Porque se fala muito aí que o Brasil melhorou, mas nosso IDH é péssimo. Nós temos crianças e pessoas que morrem por causa de água suja, água não tratada, esgoto a céu aberto. Então as crianças estão expostas a isso. Essa casa simboliza para ela a limpeza, a organização, o belo é importante. O belo é muito importante para você construir a sua autoestima. Se você está sempre convivendo, eu me lembro quando eu morei no Morro do Alemão, quando chovia, hoje chama-se Complexo do Alemão, mas quando eu morei lá era Morro do Alemão. Eu me lembro quando chovia, o esgoto passava por dentro da minha casa. Vinha uma enxurrada. Era um terror. Eu me lembro que eu dormia num lugar que tinha ratazana embaixo. É isso que as crianças estão expostas. Então, esse espaço ele é um espaço que gera essa esperança, que insere, né, a criança na sociedade, que repõe coisas que ela não tem, como uma alimentação precária, como uma vida social precária, como uma vida educacional precária. Esse mosaico é que faz do projeto um sucesso. Muitas pessoas podem achar que conduzir um projeto social é algo movido apenas do amor, pelo sentimentalismo, mas um projeto social precisa de muito mais do que isso. Nós precisamos de gente, mas não precisamos apenas de gente que ocupa espaço, precisamos de gente apaixonada pelas pessoas. Há muitos projetos que precisam disso. Precisamos realizar obras, precisamos adequar a propriedade para recebermos pessoas com deficiência física, precisamos de recursos visuais, precisamos de material didático. Tudo isso só é conseguido por meio de recursos financeiros. Contamos, sobretudo, com a generosidade das pessoas para tocar o projeto, pois projetos nós temos, mas muitas vezes nos faltam os recursos.